Você já se perguntou de onde nós viemos e o porquê existimos? Por que existe a dor, o sofrimento, o medo, a separação e a morte? Será que este mundo moldado pela ganância, pelo preconceito, pelo egoísmo e pelo poder corrupto é a resposta para a existência? Ao longo dos tempos, diversas culturas ao redor do mundo tentaram responder essas perguntas. Contaram suas histórias, criaram suas lendas e mitos na tentativa de encontrar um sentido para a vida humana e registrar para as futuras gerações suas origens e suas percepções da realidade. Com os judeus, não foi diferente. O primeiro livro da Bíblia contém o registro dessas primeiras histórias, e essas não são histórias comuns. Essas narrativas moldaram a história de hebreus e cristãos e impactaram a humanidade ao longo dos séculos. Mas, quais os mistérios que estão por trás dessas narrativas? Serão essas histórias o relato de realidades antigas ou serão apenas uma coleção de poemas e mitos? Podem essas histórias, ainda hoje, ensinar algo para a humanidade? Mais a tua palavra, compreender um pouco mais das histórias da Bíblia. Por favor, dá entendimento para a gente, sabedoria a todos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que a gente está podendo estudar um pouquinho da Bíblia. Você tem disposição e interesse em estar estudando sobre esse texto que é tão sagrado para os cristãos, tão importante para a gente. A Bíblia, de uma maneira geral, é entendida pelo cristianismo como a palavra de Deus, e isso significa que ela tem que ter algum significado na tua vida, ela tem que produzir algum resultado na tua vida, pelo menos no momento em que você lê esse texto. Apenas a Bíblia em si, ela não tem magia nenhuma. A magia está no momento em que você começa a ler, estudar, fazer uma troca entre a sua experiência e as histórias que estão ali. Enfim, e dessa forma a gente consegue crescer na nossa vida pessoal, na nossa jornada com Deus, na nossa jornada cristã. O propósito da Bíblia é dar um direcionamento para a gente, inspirar-nos com base nas histórias antigas. A gente está estudando muitas histórias antigas, hoje algumas bem interessantes. Nós estamos nessa série intitulada Assim Caminha a Humanidade, onde nós estamos revendo ou revisitando então as primeiras narrativas da Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Os 11 primeiros capítulos, chamadas narrativas das origens, entendida e compreendida por muita gente como mitologia, o mito do povo hebreu, é um conteúdo bastante significativo, bastante interessante. Para um leitor superficial, essas narrativas elas estão desconectadas, mas quando você começa a analisar a produção literária em si, você começa a descobrir que o autor, ele tinha alguma intenção quando ele construiu essas narrativas. Para você entender, basicamente Moisés é o autor de todas elas. É óbvio que Moisés fez uso de outras fontes no tempo dele, mas essencialmente ele é o autor de todas elas, e guiado ali pelo Espírito Santo de Deus, então ele constrói essas narrativas de forma intencional. 11 capítulos que descrevem quase 2000 anos de história. É evidente, óbvio, que o autor não está propondo responder ou fazer um registro histórico dos eventos da humanidade. O que ele está propondo é outra coisa. Ele poderia ter escolhido diversas histórias, e ele escolheu aquelas histórias. Isso significa que existe uma intenção do porquê essas histórias estão organizadas dessa forma, na sequência como elas estão. Sessões como essas
nós vamos encontrar algumas poucas no texto bíblico. Uma delas, por exemplo, é o livro de Daniel. A primeira parte do livro de Daniel, o primeiro capítulo começa contando a história de um garoto com 14 anos, 15 anos de idade, e o capítulo 6 está falando de um Daniel com quase 80 anos de idade. Em 6 capítulos, a história de vida de um homem? É evidente que não. É evidente que o autor, quando produz um conteúdo literário nessa direção, ele tem um propósito claro, um propósito definido, e o que a gente tem esse resultado final, e a gente está tentando estudar. O que é que Moisés, o autor da Torá, o autor dessas primeiras narrativas das origens, está propondo ao leitor desse livro tão sagrado, ao judeu no caso, ou a nós, leitores desse livro tão sagrado, o que ele está propondo. Nós vimos que o assunto central das narrativas das origens está conectado a essa questão da humanidade. O próprio tema, o próprio título dessa série já sugere isso, assim caminha a humanidade. De alguma forma o autor está conectando em poucos capítulos toda a experiência de vida, ou as experiências marcantes no desenvolvimento da humanidade. Nós vimos no capítulo 1, o momento da criação, onde Deus, de forma clara, distinta, Ele é o grande agente, causador da nossa realidade, e dá ao homem, então, algo especial. O homem é feito à imagem de Deus, e Deus estende o domínio da sua criação ao homem. Avançando um pouquinho para frente, você encontra ainda nessa narrativa, numa segunda narrativa que descreve a origem da humanidade, você encontra então a ênfase no homem, no Adão em si, e depois na Eva, uma vez que eles são feitos para viverem uma relação juntos, né? O tempo todo juntos. Enfim, na sequência, Eva agora ela dá um avanço na direção de um rompimento com Deus, um rompimento com esse propósito de Deus. O homem era a imagem de Deus, e no capítulo 3, naquela história da serpente, a serpente propõe à mulher ser a imagem de Deus, e ser como Deus, na verdade. Enfim, a gente começa a perceber que a partir dessa ruptura de Eva ali no capítulo 3, a humanidade começa a caminhar numa direção extraordinária. É dito ao homem e à mulher que a morte estaria presente na vida humana. No capítulo 4 a gente encontra então agora a morte entrando na realidade humana através de um ato de assassinato, um ato de violência. No próprio capítulo 4, um duplo assassinato no final do capítulo, um outro ato de violência dupla. E no capítulo 6, que a gente estudou na semana passada, nós vimos então toda a humanidade caminhando para a destruição. Vimos que o capítulo 4 também descreve um pouco dessas tensões existentes entre o avanço da civilização, a agricultura e a pecuária entrando em conflito pela posse de terra. E, enfim, as histórias são bem ricas, mas numa linha geral, elas propõem que o ser humano foi criado para viver algo especial, um propósito maior. A imagem de Deus na sua vida deveria ser mostrada a toda a humanidade. Deus queria a gente como Ele andando sobre a terra. É isso que Gênesis 1 começa. E os demais capítulos mostram, então, agora essa ladeira que o homem começa a trilhar, a caminhar nessa ladeira, de forma rápida e veloz, cada vez mais veloz, na direção da violência. Uma relação importante que nós temos nessa questão da violência é que a violência nunca é suficiente, ela nunca chega a um limite máximo. A violência sempre caminha para mais violência. E o texto que a gente viu na semana passada fala sobre isso, que o coração do homem era sempre somente para o mal. E na história de Noé, o homem que disse que o tempo ia ficar ruim, e o tempo ficou ruim naqueles dias. Noé, então, de uma forma... Na história de Noé nós encontramos Deus de uma forma extraordinária tentando restaurar a humanidade através de um grande dilúvio, preservar o que havia de bom na humanidade através de um grande dilúvio. Mas a gente vai avançar para o capítulo de hoje, o capítulo 11 dessa narrativa, que tem uma das histórias que você conhece, uma das histórias mais fantásticas também da Bíblia, que é a famosa história da Torre de Babel. Ok? O texto que a gente tem nessa narrativa ele é bem interessante. Nós vamos ler a narrativa por completo, mas eu queria refletir a respeito de um deles. Está em Gênesis capítulo 11, verso 4, diz assim: e se você tem a sua Bíblia, aproveita agora para abrir a Bíblia e acompanhar junto aí a leitura desses textos que nós vamos fazer. Os homens
Vamos lá? Os homens disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Bom, essa história da Torre de Babel você conhece muito bem. É uma história que fala de uma gente que veio lá do Oriente, se estabeleceram ali na região dos rios Tigres e Eufrates, né? Essa é a história da Torre de Babel. Decidiram então construir essa cidade com uma torre. E aí Deus ficou bravo com a construção, não é isso? Deus olhou lá de cima a torre, ficou bravo com a construção. E aí Deus então manda raios, destrói a torre, confunde o idioma que aquelas pessoas falavam, e agora eles são dispersos pela terra. Nós vamos ler esse texto inteiro, essa narrativa toda, mas esse é o grande texto da Bíblia para tentar justificar essa diversidade de línguas, raças, culturas que nós temos ao longo da história humana, né? Inclusive nos dias de hoje. Mas, se você quiser ler o texto, nós vamos ler rapidamente o texto todo. Ele é bem curto, está em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 3. E eu vou ler pausadamente e vou comentar algumas ideias com vocês ao longo dessa leitura. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Bom, a Torre de Babel, ela se tornou um objeto de estudo de muita gente ao longo dos tempos. E existem muitas questões aí que o texto bíblico não responde e que a gente tem. Eu acho que você deve ter também essas perguntas aí. Se tem, faz pelo Facebook, tá legal? E aí, se eu puder, eu ajudo com alguma resposta. Alguma resposta aí mais para frente, tá legal? Mas basicamente, essa construção, alguns historiadores dizem que ela foi realmente colossal. Uma das maiores construções que existiu no tempo da humanidade. Tem historiador que fala que a torre chegou a ter quase 2.300 metros de altura. Bastante, né? Muita gente olha para essa declaração de uma torre nessas proporções e afirma que seria algo quase impossível, tanto para a tecnologia, nem no nosso tempo nós temos construções desse tamanho. O prédio mais alto que a gente tem hoje está na cidade de Dubai, com um pouquinho mais de 800 metros, 828 metros, se eu não me engano, de altura. O prédio mais alto, a construção mais alta, enquanto esses historiadores colocam então a torre com 2.300 metros quase, realmente algo extraordinário, né? Outros historiadores já reduzem bastante o tamanho da torre para alguma coisa em torno de 250, 230 metros de altura. Diminuiu bastante, né? Ficou mais real, né? E mesmo que fosse essa dimensão, a construção mais alta, que teria ocupado um espaço mais alto na história humana, seria a Torre Eiffel, agora aqui no século retrasado, aqui na França, com 300 e poucos metros de altura também, a torre. Ou seja, era uma construção colossal. As pirâmides do Egito têm a sua altura mais alta, por volta de 100 metros de altura. Então, estão falando de uma torre que seria o dobro de tamanho das pirâmides do Egito. E aqui tem algumas discussões que os caras falam sobre essa torre. A primeira delas é que era uma torre vertical. A maioria discorda disso. Acha que essa torre, a famosa Torre de Babel, era circular. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. A Torre de Babel não era circular. A Torre de Babel, se fosse, ela seria alguma coisa muito parecida às pirâmides. É só você olhar para a história e perceber que os grandes construtores da antiguidade, quando construíam seus edifícios mais altos, eles construíam numa forma triangular.
O termo para esse tipo de construção é zigurat, tá? Ou zigurat, como você quiser chamar, na forma piramidal. Eu trouxe uma foto de uma reprodução 3D do que poderia ter sido essa Torre de Babel. Não sei se vocês vão colocar aí, tá aí, ó. Essa daí seria a imagem, uma produção aí, um desenho que o pessoal fez do que seria então a Torre de Babel, já num período mais tardio, numa segunda reconstrução dela. Tá? Essa representação a gente está falando por volta do ano 600, ali o período do reinado de Nabucodonosor II, no segundo Império Babilônico. Tem uma segunda foto mais de perto, tá aí. Como vocês percebem, essa torre que se tornou um ícone desse segundo Império Babilônico, ela é rodeada por escadas, plataformas com áreas de descanso para você poder subir. Enfim, e no topo, nessa parte azul, revestida com essa pedra chamada lápis azuli, esse é o nome dessa pedra. Essa pedra ela é extraordinariamente rara, consequentemente extraordinariamente cara. O valor da grama dessa pedra é mais caro que o ouro. E a cidade de Babilônia era completamente adornada com essa pedra, mostrando então as riquezas nesse período do reinado de ouro, né, de Babilônia, que foi instituído por Nabucodonosor e seu pai, Nabopolassar. Bom, essa é alguma representação dessa torre. Mas é claro que a torre do capítulo 11 de Gênesis não faz referência a essa que vocês estão vendo nesse momento. Tá legal? A torre do capítulo 11 de Gênesis é um período muito antigo, muito anterior ao período de Nabucodonosor, talvez alguma coisa de quase 1.500 anos antes. E ali o que a gente tem é esse povo obstinado. E nós lemos no texto algumas informações interessantes, que vale a pena a gente retornar nessas informações. O texto começa dizendo que no mundo todo eles falavam apenas um idioma. Só existia um povo, um só modo de falar. E esse povo, de alguma forma, estava unido nesse empreendimento que era na construção dessa torre. Dois objetivos são bem claros no texto. Ele descreve como que foi, de onde esses homens vieram. Eles vieram do Oriente, do lado leste da terra. E aqui tem algo interessante, que sempre que o ser humano entra em pecado contra Deus, você vai encontrar nessas narrativas uma coisa curiosa. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram colocados fora do jardim, certo? Está escrito em Gênesis isso lá, né? No capítulo 3. Em que direção? Na direção do leste. Quando Caim assassina seu irmão e ele tem que fugir, adivinha para qual direção Caim foge? Para o leste. De alguma forma, na construção ali de Gênesis, o leste tem um valor muito grande. Para identificar então essa terra, onde as pessoas que estão rompendo com Deus estão se dirigindo. E, curiosamente, os homens que vão construir a torre são homens que vêm dessa região, que tem esse símbolo da fuga da presença de Deus. Eles então retornam e agora começam a construção dessa cidade com essa torre. Na sequência, descreve a forma e ali os motivos. Que foi o texto que eu li logo no começo. Vamos construir uma cidade com uma torre, assim que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Se você já leu o livro Sun Tzu, um autor chinês do 6º século antes de Cristo, chamado A Arte da Guerra, esse livro é muito famoso, principalmente na área de mercado, que as estratégias de guerra que esse chinês propõe é usada como estratégia de mercado hoje, em muitos lugares e por muita gente. Ele descreve algumas formas ou táticas militares bastante curiosas. E se você ler, você já entende um pouco do que essa história está falando. Pelo menos 2 táticas militares usadas pelas nações antigas estão presentes na narrativa da Torre de Babel. 2 delas. A primeira dela seria essa ideia de alcançar os céus. E a segunda dela seria essa ideia de ser espalhados pela face da terra. Ok? Vamos primeiro por essa ideia de ser espalhados pela face da terra. O objetivo deles é frustrado por Deus. No final da narrativa, aquilo que eles queriam,
que não acontecesse, aconteceu. Foram espalhados pela face da terra. Esse processo de espalhamento está conectado com uma estratégia de guerra. Quando os reis tentavam conquistar uma cidade, eles usavam de uma tática. Eles conversavam amistosamente com o rei, que está sendo a vítima, o rei da cidade. Lembram que as cidades eram muradas, lembram disso? Lembram que as cidades tinham uma porta, lembram disso? Se você já assistiu o filme e gosta de filme, sabe que os exércitos cercavam as cidades, né? E até que a cidade se rendia. E faziam um acordo político, alguma coisa desse tipo. Nesses acordos políticos, normalmente, eram as pessoas mais proeminentes na cidade eram levadas como escravo para a capital desse império poderoso, conquistador. Você encontra bem esse processo na história de Daniel. Lembram disso? Quem conhece Daniel sabe que Daniel foi, quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, pegou alguns jovens príncipes e levou cativos até a cidade de Babilônia com um propósito: educá-los na cultura dos caldeus. O texto da Bíblia é bem claro em relação a isso. Esse processo em você criar esse espalhamento, no Novo Testamento você vai encontrar uma referência desse processo com uma expressão que aparece em algumas Bíblias em português chamada diáspora. Lá no livro de Atos você vai encontrar essa referência a esse período onde a nação de Israel, as 10 tribos do norte, pela nação assíria, foi espalhada pelo mundo no ano 722, e depois, no ano 605, Nabucodonosor invade o reino do sul, Judá, e espalha o restante de Israel pelo reino do mundo, pelos reinos do mundo. Esse espalhamento, essa diáspora, é um processo de guerra. Qual o objetivo? Tentar o enfraquecimento da nação conquistada, para que ela não se reorganize militarmente, politicamente, socialmente, enfim. Esse texto fala alguma coisa sobre isso para a gente. E claro, a outra tática de guerra, talvez, implícita no texto, aí você vai ter que ter uma lente um pouquinho mais grossa para poder enxergar isso, é essa ideia que alcance os céus. Basicamente, o nome Babel significa o quê? É fácil essa. O que significa Babel? O que significa? Confusão de línguas. Está correto. Babel significa confusão para o idioma hebreu. O autor hebreu está contando uma narrativa e ele provavelmente usa uma expressão hebreia que muito parecido com o termo Babel, e ele atribui esse significado de confusão. Tudo bem? E a história tem a ver com confusão, né? Deus confunde as línguas e dispersa. Só que a expressão Babel, no idioma original, no acadiano, tem um outro significado, e eu acho que você também já deve ter ouvido falar sobre isso. E esse outro significado significa porta dos deuses, ou porta de Deus, ou portão de Deus. Eu coloquei um gráfico aí também para a gente dar uma olhada. Esse gráfico aí. Não sei se vai aparecer bem, não ficou tão bom para vocês. Mas vou tentar explicar alguma coisa. O autor desse gráfico, ele tenta explicar um pouquinho como que era a forma que os antigos que viviam no Oriente Médio entendiam a realidade, ou a nossa realidade, o nosso mundo. Para eles não têm essa compreensão de profundidade, de dimensão do cosmos, dos planetas girando ao redor de uma estrela. A compreensão de mundo deles é totalmente diferente da nossa. Basicamente, existe a Terra, ela é plana, existem mares rodeando a Terra, existem os limites dos mares, que são mais terras, rodeando, e existe uma redoma. Sabe aqueles globos de neve? Já viram isso? Aqueles globos de neve que tem uma cidadezinha, se chacoalha e fica cheio de neve. Eles imaginavam que o nosso mundo estava dentro de uma redoma como aquela. O Sol, a Lua e as estrelas estavam todos no mesmo plano, como essas lâmpadas aqui em cima. Era essa a compreensão de mundo que eles tinham, muito diferente da nossa. E eles imaginavam que além dessa redoma estava o mundo de Deus, ou as realidades de Deus. E essa redoma tinha algumas coisas interessantes nela. Tinha as janelas do céu, um termo muito comum na Bíblia. Nessas redomas tinham essas janelas que davam acesso ao céu. Mas também tinha um lugar bastante significativo que era a porta do céu. Está lá no topo, não sei se dá para ver, tem um monte de rompimento ali em cima do desenho. É compreendido como
a porta de Deus ou a porta do céu. Era assim que eles entendiam. Quando o autor de Gênesis está propondo que eles vão construir uma torre que chegue aos céus, isso não é metáfora na compreensão deles. Na compreensão dessas pessoas que viveram nesse tempo, o objetivo era esse mesmo. Era conseguir um acesso ao reino de Deus. Bom, o que isso tem a ver com guerra? Claro, numa estratégia militar, quando você cerca uma cidade, quando você controla a porta de uma cidade, a comida não entra, a água não entra. E se essa cidade não tem uma fonte de comida ou de água dentro dos muros, ela rapidamente vai se render. Essa história é interessante porque ela traz algumas ideias básicas sobre quem somos nós como seres humanos. E a pergunta que a gente tem como proposta a responder hoje é sobre a ambição humana, sobre a ganância humana. Existe limite para a ambição humana? Existe limite para a ganância humana? Essa história, ela é a última história dessa seção de mitologias ou de histórias classificadas como a mitologia do povo hebreu, que particularmente eu acredito que são histórias reais, né? Talvez não contendo todos os detalhes das narrativas, mas são histórias que aconteceram num tempo certo, num momento certo, numa ocasião certa. Essas histórias elas estão propondo esse caminho da humanidade, o crescimento da violência na humanidade, o crescimento da ganância, das disputas territoriais. E, na verdade, essa história ela é quase que um eco daquela grande declaração da serpente a Eva. Vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que a gente vê nessa narrativa é a tentativa humana frustrada de, mais uma vez, tentar alcançar os céus através de esforços pessoais. Eu coloquei aqui uma outra tela para vocês, falando sobre as duas torres de Babel. Está aí, ó. Só para vocês terem uma ideia, a primeira torre, com esse nome lá de cima, provavelmente tinha esse nome Babalu, tá? Foi construída por esse cara chamado Nimrod. Nesse período, essa torre foi destruída, completamente destruída. O rei Nabucodonosor, na estela de Nabucodonosor, tem uma estela de Nabucodonosor. Estela, vocês sabem, é um objeto de pedra, onde eles escreviam a história e deixavam fincado no chão ou em paredes, para que as pessoas pudessem ler essas histórias. Em uma das estelas de Nabucodonosor, você encontra ele se orgulhando de reaproveitar todo o material dessa torre de Babel, que havia sido destruída por causa dos raios. Ele mandou com que as pessoas fossem, seus servos, escravos, fossem até lá, tirassem tudo, os portões, tudo que existia nela, e transportassem para dentro de Babilônia, para que ele pudesse então construir essa segunda torre. Então aí a gente já sabe, né? A primeira torre foi praticamente destruída, não apenas por Nabucodonosor, mas ele foi um dos primeiros. Então nessa época de 600, ele reconstrói, usando o material, ele reconstrói essa torre ou templo ao deus Marduk, ali dentro da cidade de Babilônia. A história também conta que Alexandre, o grande, o general grego, macedônico, ele pega todos os restos que sobraram da construção dessa torre, tem um historiador que descreve dessa forma, para reaproveitar esse material, principalmente as portas de ferro ou cobre que davam acesso a essa torre. Mas vamos à nossa pergunta, qual é o limite da ambição ou da ganância humana? Qual é o limite? Eu não sei se com você é assim, mas quando eu ligo a televisão, quando eu vejo na internet as notícias da semana, né, cada dia que a gente vê isso, a gente fica mais chateado, né? Não sei se você fica chateado, eu fico chateado. Tem hora que eu não gosto nem de ver a televisão. Tem alguns noticiários que gostam de valorizar simplesmente a dor, o sofrimento das pessoas, certo? Né? E sabe o que é extraordinário? Esses caras continuam há 5, 6, 7, 10 anos na televisão, ou às vezes até mais tempo, falando da dor e do sofrimento da humanidade, porque tem audiência. Porque tem audiência. Alguma coisa nos conecta com o sofrimento. Alguma coisa nos conecta com a dor. Alguma coisa nos conecta com esse estado da sociedade que vive. Parece que quando existe a desgraça na vida de alguém, a gente quer saber como foi essa desgraça, nos mínimos detalhes. Né? A gente é assim. E é mais ou menos isso que a história
de Babel está contando para a gente. A Bíblia fala que um homem chamado Nimrod foi um homem muito poderoso na terra. Esse texto está em Gênesis, capítulo 10, no verso 8. Lá a gente encontra a seguinte declaração: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. No verso 10 e 11, nós encontramos mais uma informação sobre Nimrod. O início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebotir, Calá e Rezém. A gente não conhece muito sobre Nimrod. Em Nínive, nas ruínas de Nínive, existem as ruínas do palácio de Nimrod, que é algo assim colossal para o tempo deles, extraordinário para o tempo deles. Você vai encontrar muita informação sobre isso, fotos, até na internet, se você quiser pesquisar. Nimrod foi um cara muito proeminente naquele tempo. Da primeira dinastia daquela região do Oriente Médio, Nimrod dominou todas as cidades, ou construiu todas elas. Eu coloquei um mapa para a gente ter uma ideia ou dimensão do tamanho desse império, desse homem chamado Nimrod. Está aí. Você pode ver que a gente tem ali ao lado esquerdo, então os rios, o mar Mediterrâneo, e aí o rio Eufrates e o rio Tigres. E ali estão essas cidades, todas que a gente acabou de ler, estão elas pontuadas ali. Basicamente esse cara dominou todo o antigo Oriente Médio. Aonde são os territórios hoje dos países? Irã, né? Meu nome não tem nada a ver com isso. E Iraque, meu nome vem de uma outra história. Um dia eu conto para vocês. Nessas duas regiões aí, basicamente, foi o domínio, então, desse grande homem do passado. A história conta muito pouco sobre ele, mas existe uma lenda que muitos estudiosos associam a essa figura desse homem chamado Nimrod. E essa lenda, ou esse conto, de documentos antigos, chamado a Saga de Gilgamesh. Eu quero contar rapidamente alguma coisa sobre essa saga para vocês. Gilgamesh, naquele tempo, os nomes, eles eram mudados, dependendo do estado ou situação da pessoa. Lembra o que acontece com Jacó? Jacó era um cara tranqueira, certo? Fez tudo errado, enganou o pai, teve que fugir, enganou o tio, né? Enfim, tudo errado na vida de Jacó, até o dia que ele teve um encontro com Deus. No segundo encontro dele com Deus, a mudança de coração, de sentimento, de perspectiva de vida de Jacó foi tão grande, que ele simplesmente teve o seu nome trocado para Israel. E o Novo Testamento faz alguma coisa parecida com os nomes de Saulo e Paulo, né? Saulo geralmente tendem a usar esse nome para o período em que ele era o grande perseguidor, e Paulo para o grande evangelista, né? Os nomes, eles têm muita conexão com o estado, ou quem nós somos, com as pessoas, pelo menos era assim no passado. E esse conto diz que provavelmente, por isso que eles fazem a associação, o nome Gilgamesh é essa reescrita do nome pós-morte desse grande imperador daquele tempo, chamado Nimrod, aonde vai descrever a saga de como ele constrói uma cidade. E basicamente, o que esse conto conta pra gente é que esse homem era um grande guerreiro, um homem poderoso, que constituiu um exército e que construiu nas regiões de uma cidade chamada Uruk, uma cidade fortificada com muros e com uma torre no meio dessa cidade. E essa saga vai contar para a gente a forma como ele faz isso. E uma das histórias é interessante. Ele foi, junto com seu amigo, parceiro, mais que irmão, chamado Enkidu, um homem que foi criado pelos deuses para aplacar a ira de Gilgamesh. Gilgamesh não era gente boa. Só Enkidu conseguia aplacar a ira de Gilgamesh. E eles se tornaram amigos, e em algumas de suas campanhas, as campanhas elas eram basicamente ao lado de uma floresta, ou dentro de uma floresta, com o objetivo de trazerem pedras, trazerem betume e trazerem carvalhos, cedros, para que a cidade fosse construída, os muros fossem construídos. Essa é um pouquinho da história. Diz que a forma como Gilgamesh construiu a cidade e construiu a torre foi através da opressão
do medo, da violência. É assim que a saga de Gilgamesh descreve esse personagem mítico do Antigo Oriente Médio. De alguma forma, a história de Babel, ela está conectada com essa necessidade humana de autossuperação, de conquista, de vitória, de expansão, de domínio, e não importa o preço pelo qual a gente consegue isso. Eu vou contar para vocês, para a gente encerrar, a última história de hoje. É a história da escalada do Roberto. O Roberto é uma pessoa que eu conheci. O Roberto, ele é um homem de família simples, veio de uma família simples. Teve um casamento, teve seu casamento frustrado. E eu acabei encontrando e conhecendo ele num trabalho, quando eu morei na cidade de Campinas, há cerca de 15 anos, mais ou menos, atrás. Ele era o homem que foi contratado para cuidar da parte financeira da empresa onde eu trabalhava. E ele é um cara extraordinário, gente boa, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. Só que nesses 3, quase 4 anos que eu permaneci ali em Campinas, trabalhando junto àquela empresa, o Roberto foi tendo mudanças progressivas de comportamento. O Roberto, talvez por ser uma pessoa sozinha, abandonado pelos filhos, abandonado pela esposa, ele começa a fazer uso de álcool. Não apenas socialmente, ele começa a fazer uso de álcool de forma exagerada, sem limites. Ele não apenas fazia isso quando estava na balada, nas festas, na noite, mas era comum, começou a se tornar comum ele chegar para o trabalho pela manhã, alcoolizado. As coisas avançaram um pouco mais. O álcool não foi mais suficiente para ele avançou para as drogas. Ele começou a fazer uso de drogas pesadas ao longo da vida. Não conseguia se relacionar com ninguém, não tinha mais interesse em ninguém, a única coisa que lhe interessava era o lucro que ele estava obtendo através do trabalho que ele fazia, o salário que ele tinha no final do mês, a participação na empresa. Isso era o que fazia ele continuar trabalhando. E o que acontece no final da história dele, eu me lembro que foi num período de feriado, tipo esse que a gente vai ter de 7 de setembro, foi um feriado de meio de ano assim. A empresa fechou um recesso, os funcionários todos dispensados para passar com a família, e o Roberto não tinha absolutamente lugar nenhum para ir. E ele morava num prédio ao lado da empresa, bem ao lado, tinha chave de todos os lugares, cuidava da nossa parte financeira, e ele então, indevidamente, vou voltar um pedacinho da história, esqueci de contar algo muito importante na história. Ele, antes de fazer isso que era indevido, logo no início do recesso, ele começou então a aproveitar o feriado. A cidade de Campinas é uma cidade para quem quer aproveitar a vida nessa perspectiva de balada, festa, noitada. Ela é extraordinária para isso, como São Paulo também e como outras grandes cidades também são. Não faltam opções. E ele foi. Passou a primeira noite, passou a segunda noite, quase dia e noite, indo para o apartamento dormir. Quando de repente ele tem um pouco de lucidez, ele percebe que ele tinha acabado com o seu dinheiro no banco. Ele não tinha mais dinheiro no banco. E aí, inadvertidamente, inapropriadamente, agora é o ponto onde eu tinha parado, ele vai até a escola e começa e faz um saque na pouca reserva que ficava dentro da escola, e faz um segundo saque, e acabou o dinheiro durante esse feriado. Estava gastando bastante, né? E aí ele pega um talão de cheque da escola, lá onde eu trabalhava, e, enfim, ele gasta dinheiro inadvertidamente, inapropriadamente. Término do feriado, ele se deu conta que a vida ia voltar ao normal, e ele não apareceu no dia de trabalho, e não apareceu no segundo dia de trabalho, e nem no terceiro, nem no quarto.
E ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, todo mundo preocupado, ele não tinha família, não tinha como contactar o cara. Até que, lá por volta do quarto ou quinto dia, toca o telefone, lá da empresa, alguém atende. Era um policial rodoviário que havia encontrado um senhor desfalecido na estrada, depois de Minas Gerais, todo sujo. Tinha carteira, tinha alguns documentos, tinha o cartão da empresa. Eles ligaram para obter informação, para tentar localizar essa pessoa. E basicamente era o Roberto. Todo mundo ficou feliz, né, que ele estava voltando. Dias depois que ele foi para o hospital, tomar soro, se recuperar desse trauma do que havia acontecido com ele, ele abre o coração e fala o porquê. Ele tinha caminhado a pé de Campinas até o estado de Minas Gerais, em alguns dias de viagem, porque ele tinha simplesmente acabado com todo o respeito que as pessoas poderiam ter por ele. Existe eu não sei, muita gente pode ter vidas parecidas, situações parecidas na vida. Existe um texto, esse texto está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 17 e 19. Desculpem, está em Salmos. Provérbios eu não vou ler hoje não. Salmos 10, do verso 2 a 4. Diz assim: em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua própria ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. E em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Vou ler Provérbios para vocês. Assim como é inútil estender a rede e as aves, quando as aves observam, alguns não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede e se destrói. A Bíblia fala sobre essa experiência humana o tempo todo, a história de Babel, a história dessa ambição humana, ganância humana, em se tornar como Deus, em controlar a Deus, em superar a Deus, em impedir que Deus avance sobre a nossa história, ou talvez apenas se tornar alguém como Deus. E de alguma forma a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Quando você faz alguma coisa e você sente necessidade de ser reconhecido, sente necessidade de respeito, sente necessidade de vaidade, a gente está buscando o reconhecimento próprio, pessoal, enfim, você já entendeu. Deus possa abençoar você, que Deus possa te ajudar nesse momento de vida que a gente vive. Vivemos um período único da história. A Bíblia fala que existem 3 histórias de Babel. A primeira Babel é essa. A segunda Babel na próxima série. A terceira Babel na próxima série ainda. Tá legal? A gente vive num período muito legal e único da nossa história. E Deus gostaria que a gente vivesse o propósito dele para a nossa vida sempre. Que Deus possa abençoar você.
Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque de uma maneira especial a gente pode estudar a Tua Palavra e extrair lições para a nossa vida. A gente vive num tempo que o mundo é muito complicado. A gente vive num tempo onde as pessoas não creem na Tua existência, creem em diversas teorias loucas. Olhamos para o mundo está repleto de pessoas que estão buscando conquistar coisas que são fúteis, mesmo coisas dignas, como o trabalho, como a carreira profissional, está conectado ao nosso sustento, ao nosso ganha-pão. Mas no fundo, todas essas coisas não representam a Ti e de longe estão perto do propósito pelo qual o Senhor nos criou para viver. Então, Senhor, dá sabedoria para todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo a gente pela internet, para que a gente possa, na nossa vida pessoal, na nossa relação contigo, buscar viver esse propósito. Sermos pessoas da forma como o Senhor nos criou aqui nesta terra, para viver a Tua imagem e a Tua semelhança acima de qualquer coisa. Nos abençoa a todos, ajuda-nos a saber como nos posicionar diante desse mundo violento em que vivemos. E por favor, envia o Teu Filho Jesus para que retorne logo a esta terra. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.